Bom dia, gente. Somos as discentes Larissa Freire e Eligiane Freire, estudantes da disciplina de Fisiologia Humana, e buscamos, por meio deste estudo, proporcionar um entendimento detalhado sobre a importância dos sentidos especiais na vida cotidiana e os impactos das possíveis disfunções nesses sistemas. Os sentidos especiais desempenham um papel fundamental na nossa interação com o ambiente, pois nos permite a percepção de estímulos específicos como luz, sabores, som, odores e equilíbrio corporal. Diferente dos sentidos gerais, que envolvem percepções táteis, térmicas e dolorosas que são distribuídas pelo corpo. Os sentidos especiais eles são altamente específicos, justamente por possuírem receptores localizados em estruturas específicas como os olhos, ouvidos, língua e nariz. Neste trabalho, apresentamos uma abordagem aprofundada sobre os 5 sentidos especiais: a visão, a audição, gustação, olfação e equilíbrio, explorando sua anatomia, fisiologia e os mecanismos neurais envolvidos na captação e interpretação dos estímulos. Nosso objetivo é demonstrar como esses sistemas sensoriais funcionam de maneira integrada para garantir a percepção do mundo ao nosso redor e a manutenção da homeostase corporal. Bom, gente, primeiramente a gente vai falar da visão. A visão é um dos principais sentidos especiais do corpo humano, permitindo a percepção da luz, das formas, das cores e do movimento. Essa capacidade é essencial para a orientação especial, possibilitando que nos localizemos no ambiente, evitamos obstáculos e realizamos tarefas motores complexas. Além disso, a visão ela tem um papel essencial na comunicação, pois nos permite interpretar expressões faciais, ler e compreender sinais visuais. As principais estruturas do sistema visual. O olho ele é uma estrutura esférica altamente especializada que atua como uma câmara biológica, captando estímulos luminosos e os convertendo em impulsos elétricos. Dentre as principais estruturas está a córnea. A córnea ela é uma câmara transparente que reveste a parte anterior do olho. Sua principal função é a refração da luz, ajudando a focalizar a imagem. Temos também a pupila. A pupila é a abertura central na íris que regula a entrada da luz no olho, dilatando-se em ambientes escuros e contraindo-se em ambientes muito iluminados. Temos também o cristalino, essa parte branca. O cristalino ele é uma estrutura flexível e transparente que ajusta seu formato para permitir o foco da imagem na retina. Esse processo é conhecido como acomodação visual. Temos também a retina, essa pequena camada amarela. Ela é uma camada mais interna do olho, como os fotorreceptores estão localizados e é responsável por converter a luz em sinais elétricos que serão interpretados pelo cérebro. As vias neurais. Após a captação da luz e sua conversão em sinais elétricos na retina, a informação segue um caminho bem definido até o córtex visual. Dentre as vias neurais temos o nervo óptico, transporta os sinais elétricos na retina para o sistema nervoso central. Temos também o quiasma óptico, é uma estrutura onde há o cruzamento parcial das fibras nervosas vindo da retina. Isso permite que a informação de cada campo visual seja processada no hemisfério cerebral oposto. Temos também o trato óptico. Trato óptico é um conjunto de fibras nervosas que conecta o quiasma óptico ao núcleo geniculado no lateral do tálamo. Temos o córtex visual. Uma região responsável pela integração das informações visuais, permitindo o reconhecimento dos objetos, cores e movimento. Passa, Larissa. A retina ela contém 2 tipos principais de células especializadas na captação da luz: os cones e os bastonetes. Os cones eles são sensíveis a cores e detalhes finos, são predominantes na fóvea, a região da retina com maior acuidade visual. Existem 3 principais tipos de cones, cada um sensível a diferentes comprimentos de onda de luz: o vermelho, o verde e o azul. Os bastonetes eles são adaptados para visão baixa, com baixa luminosidade. Embora não percebam cores, são essenciais para a percepção de formas e movimentos no escuro. O processo fisiológico da visão
É um processo incrível que pode ser comparado ao funcionamento de uma câmera fotográfica. Assim como uma câmera capta a luz e transforma a informação em uma imagem digital, nossos olhos captam a luz do ambiente e enviam sinais para o cérebro, que os interpreta como uma imagem nítida do mundo ao nosso redor. Vamos entender cada etapa desse processo com uma analogia. Imagine que seus olhos funcionam como uma câmera, e a luz são os dados brutos que precisam ser processados. A luz refletida pelos objetos ao nosso redor entra no olho pela córnea, que é uma lente externa de uma câmera, a córnea. Essa estrutura transparente e curva direciona a luz para dentro do olho, garantindo que os raios luminosos sigam o caminho correto. Aqui, como vocês podem ver, ela transporta a luz. Depois da córnea, a luz atravessa o mucoso, o líquido que mantém o formato do olho e ajuda a controlar a pressão ocular. O mucoso seria todo esse líquido que está dentro do olho, funcionando como estabilizador da lente da câmera. Agora, imagine que a sua pupila é como o diafragma de uma câmera, que regula a quantidade de luz que entra. Em ambientes escuros, a pupila se dilata, como quando aumentamos a abertura da lente de uma câmera para capturar mais luz, e em locais muito luminosos ela se contrai para evitar o excesso de claridade. Esse ajuste é feito automaticamente pelo músculo da íris, assim como acontece em câmeras como ajuste automático de exposição. Aqui a íris ela é responsável por contrair a pupila e por dilatar a pupila, dependendo da quantidade de luz. Agora que a luz já entrou no olho, precisamos garantir que a imagem fique nítida. Esse trabalho é feito pelo cristalino, uma lente natural que pode mudar de forma para focar objetos em diferentes distâncias. O cristalino fica bem aqui no centro da córnea. Quando olhamos para algo próximo, o cristalino ele fica mais arredondado, e quando olhamos para algo mais distante, ele se achata. Esse processo é chamado de acomodação visual e pode ser comparado ao autofoco de uma câmera, que ajusta a lente para garantir que a imagem fique clara e bem definida. Se o cristalino estiver opaco, por exemplo, quando a pessoa tem catarata, é como se estivéssemos tentando tirar uma foto com uma lente embaçada. O resultado, uma visão turva e desfocada. Continuando. Agora que a luz foi capturada e ajustada, ela precisa ser registrada em algum lugar. Na câmera, isso acontece com o sensor digital, e nos olhos é equivalente ao sensor. O equivalente ao sensor é a retina. Aqui. A retina é composta por milhões de células especializadas chamadas fotorreceptores, como eu já havia falado um pouco antes, que atuam como pixels de um sensor digital. Essas células são divididas em dois tipos: os bastonetes, que são como os sensores de uma câmera noturna, que funcionam melhor em pouca luz e captam tons de preto e branco. São responsáveis pela visão noturna, e os cones, que funcionam como sensores coloridos de uma câmera moderna, permitindo enxergar cores e detalhes nítidos. Existem 3 tipos de cones, cada um sensível a uma cor primária: vermelho, verde e azul, que juntos nos permitem perceber milhões de cores. A luz atinge os fotorreceptores e inicia o processo chamado de fototransdução, onde a luz é transformada em impulsos elétricos e como se a câmera convertesse a luz capturada em um ângulo digital, pronto para ser processado e visualizado. Pode passar, Larissa. Agora que a imagem já foi registrada no sensor, a retina, ela precisa ser enviada para o processador de imagem, que no nosso corpo humano é o cérebro. Essa transmissão ocorre através do nervo óptico, que funciona como cabo USB, ligando a câmera ao computador. No meio do caminho temos o roteador, chamado quiasma óptico, onde parte da informação de cada olho cruza de um lado para o outro para garantir que o cérebro receba uma imagem unificada e coerente. Aqui tem ela cruza, que é para chegar aqui no nervo óptico. Após esse cruzamento, os impulsos elétricos seguem para o trato óptico, até o núcleo geniculado lateral, uma estação de retransmissão no tálamo que processa e encaminha a informação para o destino final, o córtex visual, no lobo occipital é o cérebro.
Essa transmissão ocorre através do nervo óptico, que funciona como cabo USB, ligando a câmera ao computador. No meio do caminho temos o roteador, chamado quiasma óptico, onde parte da informação de cada olho cruza de um lado para o outro para garantir que o cérebro receba uma imagem unificada e coerente. Aqui tem ela cruza, que é para chegar aqui no nervo óptico. Após esse cruzamento, os impulsos elétricos seguem para o trato óptico, até o núcleo geniculado lateral, uma estação de retransmissão no tálamo que processa e encaminha a informação para o destino final, o córtex visual, no lobo occipital do cérebro. O córtex visual, ele funciona como um software avançado na edição de imagens. Quando as informações chegam ao lobo occipital, o cérebro começa a organizar os dados recebidos. Inicialmente, ele processa padrões básicos, como contrastes, formas e movimento. Depois da informação, ela segue 2 departamentos diferentes, responsáveis por finalizar o processamento. A via ventral, que seria o Q, basicamente, é como se fosse um software de reconhecimento facial. Essa via identifica cores, formas e objetos, ajudando a reconhecer rostos, letras e detalhes finos. É através da via ventral que a gente vai perceber o que é aquele objeto. E também temos a via dorsal, que é onde é como um GPS interno. Essa via ela calcula a posição e o movimento dos objetos, permitindo que acompanhemos um carro em movimento ou peguemos uma bola com precisão. No final, o cérebro ele reconstrói a imagem, corrigindo a invenção da imagem que foi formulada na retina, já que assim como a câmera, a gente também vê a imagem de ponta cabeça. Isso acontece de forma tão rápida que nem percebemos que nossa visão é um processo altamente sofisticado que acontece em milésimos de segundos. Agora eu vou falar sobre a catarata e sua relação fisiológica com visão. A catarata ela é uma opacificação progressiva do cristalino, prejudicando o processo fisiológico da visão. O cristalino, que normalmente é transparente e tem uma função de focar a luz na retina, sofre um acúmulo de proteínas desorganizadas, formando áreas opacas que bloqueiam ou dispersam a luz. Com a progressão da catarata, a refração de luz é comprometida, pois o cristalino deixa de funcionar normalmente, os raios luminosos eles não entram corretamente. Isso resulta em uma visão borrada e sem nitidez, já que a imagem projetada não é clara. Além disso, a quantidade de luz que atinge a retina é reduzida, dificultando a visão em locais com pouca iluminação e aumentando a acessibilidade ao brilho, tornando incômodo olhar para fontes luminosas intensas. Outro efeito fisiológico importante é a alteração da percepção das cores. Com a opacidade do cristalino, algumas frequências de luz, especialmente a azul e a violeta, são mais absorvidas, tornando as cores amareladas e menos vibrantes. Além disso, a acomodação visual é prejudicada, pois a nitidez do cristalino impede o ajuste necessário para focar objetos em diferentes distâncias, afetando tanto a visão de perto quanto a de longe. Aqui vocês veem que o cristalino é normal e aqui ele está branco, está opaco. Fisiologicamente, a catarata interrompe o funcionamento normal do cristalino, essencial para a refração e formação da imagem. Sem a transparência desta lente, o olho perde a capacidade de captar luz corretamente, levando à degradação da visão. O tratamento cirúrgico que substitui o cristalino opaco por uma lente artificial restaura essa função e desenvolve a nitidez visual. E assim concluímos que a visão é um processo fisiológico complexo e essencial para a percepção do mundo. Desde a captação da luz até a interpretação das imagens pelo cérebro, cada estrutura ocular desempenha um papel fundamental para garantir uma visão clara e precisa. Alterações nesse processo, como ocorre na catarata, podem comprometer significativamente a qualidade da visão, mas felizmente a ciência e a medicina oferecem soluções para restaurá-las.